Olá, pessoal. É hora de debate aqui na telinha da TV Aratu e também no portal Aratu Online. Confronto de ideias e propostas entre os candidatos à presidência do Vitória. Estão aqui no estúdio representantes de 3 das 4 chapas concorrentes. Mas antes de apresentar cada um deles, é importante destacar que este programa especial e toda a programação da TV Aratu nesta semana é dedicado às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas no trajeto entre Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, e Medellín, na Colômbia. Uma homenagem aos colegas jornalistas que morreram na tragédia e à delegação da Chapecoense, time que vivia o melhor momento da sua história. Muitos personagens relacionados à história do Vitória morreram nesse acidente, né? Já que a gente está aqui num debate de candidatos a presidente do Vitória, eu queria me solidarizar à dor da família rubro-negra, né? Relembrar aqui Arthur Maia, Caio Júnior, Denner, lateral que teve uma curta passagem pelo Vitória também, e Mário Sérgio Pontes de Paiva, que foi um dos maiores ídolos, se não o maior jogador da história do clube, e que, pessoalmente, a morte me marca bastante porque a grande inspiração que eu tive na minha vida como comentarista esportivo, que essas almas descansem em paz. E me solidarizo especialmente com a dor da família rubro-negra por essas perdas irreparáveis. A gente espera que seja feita justiça. Bom, momento ainda de tristeza, de revolta, principalmente para nós que trabalhamos com futebol e amamos esse esporte. Mas é vida que segue e hoje muitos assuntos vão ser discutidos aqui. Os candidatos a presidente presentes ao debate são Paulo Carneiro, da chapa Vitória Gigante, Ivan de Almeida, da chapa Vitória do Torcedor, e Ricardo Davi, da chapa Vitória de Todos Nós. A chapa Vitória, cada vez mais forte, ainda não definiu oficialmente candidato e, por isso, não terá representante. Convidamos também torcedores do Vitória, que além de acompanhar o debate, vão ter a oportunidade de fazer perguntas no segundo e no terceiro bloco. Bom, para começar, eu vou fazer uma mesma pergunta para todos os candidatos, pergunta formulada pela nossa produção. Cada um vai ter 2 minutos para responder. E a pergunta é a seguinte: candidato, se você ganhar, esta será a última eleição da história do Vitória em que o eleitor não terá direito a voto direto a presidente. A próxima eleição vai ser direta, com participação dos sócios. Eu queria que essa pergunta fosse primeiramente respondida por Paulo Carneiro. Boa tarde. Boa tarde, Darino. Boa tarde a todo o público rubro-negro aqui presente. É muito importante um debate desse, às vésperas da eleição, para que o associado, o torcedor, possa conhecer a capacidade de cada candidato na condução do projeto do Vitória a partir de 2017. A nossa chapa já estabeleceu isso desde o início, o nosso site está bem claro isso, nós em poucos dias vamos reformar esse estatuto, tem muita coisa para fazer no estatuto, não só a questão da eleição direta, da proporcionalidade do conselho, mas com certeza esses 2 temas serão prioridade no futuro estatuto do clube. Esse modelo hoje é um modelo superado, né? Porque ele alija do clube pessoas importantes. Porque você tem uma chapa e tem outra chapa e outra chapa. Não tem proporcionalidade, a chapa eleita alija as outras. Né? Então esse é um problema histórico do clube, que a vida inteira teve o famoso chapão e as pessoas não percebiam isso, o clube não tinha associado. Agora não, o clube se agigantou e precisa modernizar o seu estatuto. Ok. Você ainda tem mais 43 segundos, Paulo, para essa resposta. Eu queria
aproveitar esses 43 segundos para falar rapidamente de algumas das nossas propostas. Formação de atleta voltará a ser o carro-chefe do nosso clube. Criaremos uma rede de observadores no Brasil e na América do Sul, auxiliados por um minucioso programa de avaliação para contratar melhor e descobrir talentos. Haverá total integração entre a base e o futebol profissional. Treinadores contratados terão se enquadrado no projeto do clube e não cada um trazer sua filosofia de trabalho. Acabaremos com um ciclo vicioso de contratar mal, dispensar jogadores e arcar com as despesas trabalhistas. Daremos continuidade aos projetos e ações desenvolvidos por gestões anteriores, sem revanchismo, e que estejam trazendo bons resultados. Obrigado. 2 minutos para a resposta do Paulo. Ivan de Almeida, por favor. Sua resposta. Boa tarde, Darino. Boa tarde a torcedores aqui presentes. A minha chapa Vitória do Torcedor. Boa tarde a todos vocês. E estender também a toda a torcida do Vitória. Nós estamos num momento histórico no clube, onde nós conseguimos trazer a este debate a chapa Vitória do Torcedor, foi quem abriu essa questão e hoje nós estamos aqui porque nós estamos lutando. Essa bandeira de democratização do clube, desde 2006, torcedor, eu já estou fazendo parte desse trabalho, discutindo essa questão de reforma estatutária. Vocês têm acompanhado que em 2010 eu levantei um manifesto favorável a que o clube fizesse reforma estatutária. Então, essa bandeira já faz parte da nossa chapa, da nossa meta. Inclusive, nós estabelecemos um prazo máximo de 90 dias para que isso seja concluído. Essa questão da participação geral, da democratização do clube. Observe o seguinte, que a nossa chapa Vitória do Torcedor é a única chapa nesse bloco de chapas que estão concorrendo agora que efetivamente não teve a oportunidade de colocar esse plano em ação. Porque as outras chapas aqui tem um candidato que já teve 15 anos, quase 15 anos no poder, e ninguém nunca ouviu falar nessa motivação de democratizar o clube. Aqui também tem outra chapa que é alicerçada por Falcão, que passou também um monte de tempo no clube e também não tinha nenhuma motivação para promover essa democracia no clube. Então, hoje, nós estamos aqui trazendo nossa palavra de fé, você, torcedor, que essa é a oportunidade de você mudar o clube. Esta é a oportunidade de você participar mais ativamente da vida do clube e mais ativamente, não se esqueça que a chapa Vitória do Torcedor, ela veio para ficar. Obrigado. Ela veio para trazer a sua mensagem. Obrigado, acabou o tempo, candidato, obrigado. Ricardo Davi, por favor, sua resposta. Então tá, boa tarde ao torcedor que nos escuta, a todos aqui presentes. Falo com absoluta tranquilidade que desde quando participei do Conselho do Esporte Clube Vitória, onde participei de um grupo que nós aprovamos a eleição direta e através de um conchavo entre elementos que hoje apoiam a chapa do Ivan de Almeida e a atual direção, lhe foi usurpado esse direito. Fizemos questão de não só constar em nosso programa como primeiro item, onde o Coronel Cristóvão Rios, Nilton Almeida, na vice-presidência do Conselho Deliberativo, colocam isso de uma maneira absolutamente transparente e que no dia 13 de maio de 2017 estaremos apresentando esse estatuto com esta modificação. Mas fizemos mais do que isso. Nós não quisemos esperar por maio. Nós fizemos questão de antecipar. Se estamos 3 candidatos a presidente do Conselho Diretor aqui, submetendo as nossas propostas ao seu crivo, porque foi a nossa chapa, a Vitória do Torcedor, que contra todas as recomendações técnicas, Ricardo, para que lançar o candidato a presidente agora? Vai se expor, vai tomar porrada, é mais tempo de exposição em respeito a você, que teve usurpado esse direito. Se estamos aqui é porque somos candidatos, é para você saber exatamente quem é o presidente do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória. Você terá, sim, o seu direito real adquirido na próxima legislação. Mas você já tem esse direito agora e está aqui. Gostaria que tivesse os 4, infelizmente não tem, mas você está tendo agora esse direito que lhe foi usurpado. Qualquer um de nós, aquele que você se identificar mais, você está tendo o direito de exercer o seu voto. Esta é uma eleição que nós
tornamos ela uma eleição direta para você. Obrigado, candidato. Agora vamos para o confronto direto entre os candidatos. Agora, antes disso, eu queria registrar aqui e agradecer imensamente a audiência pela internet, a maior audiência desde que a TV Aratu começou a fazer transmissões ao vivo pela internet, especificamente pelo Facebook. Então, muito obrigado para você que está nos acompanhando. Isso mostra também a força institucional do Vitória e de sua torcida. Bom, vamos para o confronto direto entre os candidatos. Pergunta de 30 segundos e resposta de 1 minuto e meio. Temos também 1 minuto para réplica, mais 1 minuto para tréplica. Ok? Vamos fazer o seguinte. Aí vou aqui sortear quem vai perguntar e quem vai responder, certo? E a gente segue e depois, obviamente, quem perguntou a um candidato vai perguntar automaticamente para o outro. Então, quem começa perguntando é o candidato Paulo Carneiro, está aqui. E quem vai responder é Ivan de Almeida, tá bom? Paulo Carneiro, 30 segundos para a sua pergunta. É sabido que o Vitória já assinou os contratos para todas as plataformas de televisão, são várias, de 2019 a 2024. Mas nós estamos chegando no clube com projetos de ser campeão da Libertadores, campeão do mundo. Os direitos de televisão são muito importantes. E eu preciso saber qual o plano de Ivan para aumentar as receitas de mídia nesse período, se as plataformas já estão todas contratadas. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ter acesso a esses documentos. Não adianta falar aqui sem ter acesso a esses documentos, o que é que está contido lá. Até porque pela forma não transparente da atual gestão, ninguém sabe, não passou esse documento pelo Conselho Deliberativo. Então, nós não sabemos. Inclusive, reprovamos esse tipo de atitude, esse tipo de contrato que foi feito até o ano de 2024. Bom, em seguida, nós entendemos que o clube só vai crescer se o time tornar-se vencedor. Para tornar-se vencedor, é necessário criar um departamento de futebol com muita eficiência e eficácia. Para isso, nós temos hoje apontado, que faz parte da nossa chapa, Simval Vieira, que vai organizar a parte de futebol, onde a gente vai ter não a estrutura que tem hoje, mas a estrutura que vai a parte de futebol amador ou futebol, a divisão de base e a divisão profissional. Todos pertencentes ao mesmo guarda-chuva. Além disso, o departamento médico também será subordinado a este departamento. Para quê? Para evitar que ocorram esses erros que estão ocorrendo hoje no Vitória e sempre ocorreram. Da gente contratar jogadores que ficaram aí no banco por diversos meses e ganhando seus salários, isso levando o clube a uma situação de precariedade nos seus cofres. Obrigado, Ivan. Paulo tem 1 minuto para a réplica. O candidato fugiu da resposta, ninguém perguntou a ele nada de futebol. Eu estou fora do clube há 11 anos e sei todos os detalhes dos contratos que eu me interessei em tomar conhecimento. O conselho do clube não tem poderes para analisar contratos de administrativos, operacionais, não tem nada que levar ao conselho, o estatuto é bem claro, nunca teve, por sinal. Agora, como é que se faz isso? Primeiro lutando, se preparando, articulando. Tem que saber, por exemplo, que os direitos internacionais já não estão mais no contrato, mas a Globo continua usando o sinal para usar nas suas assinaturas da Globo Internacional. E os clubes estão permitindo, certo? Nós temos que começar a pensar no Vitória ter seu canal de TV, certo? Para ele poder vender seus direitos. Isso tudo tem que ser negociado com a Globo. Não é porque o contrato está fechado que você não vai buscar novas negociações. Existe uma série de oportunidades para quem conhece a convergência da mídia com TV. Quem não conhece, desfaz da resposta. Obrigado, e Paulo. entra no futebol. Ivan, 1 minuto para tréplica. Infelizmente, o candidato não entendeu o que eu falei. Até porque o modelo dele é um modelo antidemocrático. Ele acha que não deve ir ao Conselho. Mas é muito claro no Estatuto que uma operação desse nível tem que ir sim para o Conselho do Vitória, tem que ir para o Conselho Fiscal e tem que ir para o Conselho Deliberativo do clube, para conhecer o que é que está sendo feito. Como era um modelo que ele usava anteriormente, que era esse modelo que ele usava, onde não passava por ninguém, ele sozinho resolvia tudo,
ele acha que ainda tem que ser nesse modelo. É esse modelo que nós estamos combatendo aqui, torcedor. Estamos combatendo esse modelo ditador, esse modelo em que uma pessoa resolve tudo. Na verdade, os conselhos são constituídos, as comissões, os comitês têm que serem criados para discutir essas questões. É uma questão muito séria, é uma questão que envolve muito recurso. Então, esse negócio de dizer que já tem acesso ou não teve acesso ao contrato, isso pouco importa agora para mim. O mais importante é a gente ter acesso logo imediatamente a esse contrato para saber como vamos negociar. Não vamos negociar na truculência, não. Vamos negociar na inteligência. Nós vamos negociar com capacidade. Candidato, obrigado. Vou agora sortear aqui. O próximo candidato a fazer pergunta vai ser Ivan de Almeida para o candidato Ricardo Davi. Lembrando que são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Ivan, por favor. Candidato, o candidato Ricardo, o ex-presidente apoiador da sua chapa e o patrocinador da sua chapa foi o maior perdedor da história do Vitória. Rebaixou o time em 2014, não conquistou o campeonato baiano e sequer classificou para as quartas de final. Nunca ganhou um Bavi, deixou a Vitória de fora do Nordestão e até o Remo conseguiu perder. O candidato Ricardo, um dos homens fortes de Falcão durante a sua desastrosa passagem, que fez parte deste grande desastre, como avalia esse período de derrota que vocês promoveram para o nosso clube? Ok, ó. A gente vai ser bem radical com relação ao tempo. São 30 segundos apenas para a pergunta, por favor. Ricardo. Como todos sabem, eu participei da gestão de Carlos Falcão. Primeiro como diretor de planejamento, onde tive uma ação meramente de buscar negócios para o Vitória, no ano de Copa do Mundo. Praticamente, quase ao barradão, não frequentei como diretor. E após, em novembro, né, quando o gerente de departamento de marketing do Vitória pediu demissão, eu, de uma forma, para apoiá-lo nesse momento, assumi a gestão de marketing do Vitória. Não tive envolvimento, todos sabem, a direção do futebol, toda aquela parte do controle de base não passa por uma gestão de marketing. Eu passei 9 meses na gestão de marketing, Ivan, no pior momento do futebol, verdade o que você fala, inegável o que você fala, sendo a única área do Vitória tratada com excelência. A única área do Vitória que, naquele momento, optou por fazer uma coisa quando você não tem nada melhor para dar, você dá respeito. Naquele momento, buscamos o torcedor, fizemos várias ações. Na fanpage do Vitória está lá registrado em vários pontos. Marketing de primeira, time de segunda, diretoria de terceira. Está lá registrado. Pelo reconhecimento do torcedor, há aquela atitude de respeito, daquele momento de dor que nós sentíamos também. Então, não tenho a menor dúvida que não tive envolvimento direto em futebol, você sabe disso, e meu envolvimento, aonde eu fiz, está lá registrado. Obrigado. 1 minuto para a réplica de Ivan de Almeida. Ricardo, você foi o barqueteiro de Falcão durante a passagem dele para o Vitória. Estava ali para tentar construir a imagem dele de um bom gestor, só que os resultados não te permitiam isso. E ao final, Ricardo, você cometeu o grande desatino de criar uma camisa, isso foi obra sua, que você era o barqueteiro da época, foi obra sua. Você criou uma camisa de comemoração ao rebaixamento do Esporte Clube Vitória, onde todos nós estávamos chorando pela situação e você estava criando uma camisa. E saiu em rede nacional, inclusive, essa camisa, uma camisa especial para comemorar o rebaixamento do clube. Então, isso realmente, para mim, ficou muito marcado a sua passagem ali, como uma passagem muito negativa para o clube. Mais 13 segundos, não vai utilizar. Por favor, Ricardo, a tréplica. O candidato Ivan mostra, efetivamente, o total desconhecimento de para que serve um departamento de marketing de um clube. Não é um marketing político, Ivan. Marketing de um clube é para promover a ligação entre o sócio e o torcedor, do torcedor com o seu clube, é para buscar uma valorização de marca, busca de patrocinadores, não tem nada a ver com promoção. E segundo, Ivan, esta pessoa que criou aquela camisa que tanto lhe causa, ele está hoje na sua chapa, Ivan. Ele te apoia, ele é um dos apoiadores. E se você aceitou ele como um dos apoiadores, é porque você deve estar querendo alguma coisa igual. Eu, naquele momento de dor, que acabamos de ser rebaixados, ali eu optei por uma convergência entre o grupo, não fugir,
Eu fugi do Vitória, Ivan, quando o Vitória estava muito bem. Quando o Vitória estava todo mundo saindo na foto. E seria muito conveniente a minha permanência lá. Eu fiz atitudes exatamente contrárias. Quando eu devia fugir do grupo que eu pertencia, eu fiquei. E quando eu devia estar no momento de glória, eu saí por discordar. Obrigado, Ricardo. Agora a pergunta, não precisa de sorteio, não é isso? Porque só para confirmar aqui o nome das pessoas que estavam todos aqui, ó. Ricardo Davi, tá? Vai perguntar para o Paulo Carneiro, tá? Ok. Ricardo, 30 segundos para a sua pergunta. Ok, Paulo, sob sua administração, o Vitória viveu o pior momento da sua história, ao ser rebaixado sucessivamente para as séries B e C. O senhor próprio declarou que, por reconhecer a decadência da sua administração, apresentou a sua renúncia, quando muitos falam que o senhor foi demitido, e o senhor afirma que não foi o senhor que reconheceu. O que faltou ao mito Paulo Carneiro para evitar que chegássemos ao fundo do poço do futebol brasileiro, que mancha tanto a nossa história? 1 minuto e meio para a resposta de Paulo Carneiro. Eu preciso lhe responder, Ricardo, de que também está na história do clube os maiores resultados da sua história na minha gestão. Está na história do clube toda a construção do seu patrimônio na minha gestão. Está na história do clube a inserção do clube na geração de receita de direito de televisão que traz os senhores aqui. Porque se eu não tivesse colocado o Vitória no Clube dos 13, depois de lutas e lutas, enfrentando o Globo e CBF, colocando o caminhão da Globo para fora do estádio, e aí é uma história comprida que o tempo não vai me ajudar, eu preciso lhe dizer que a minha história de sucesso, eu ganhei 95% dos títulos do Vitória. Pode fazer a conta. Esses times de base que andam perdendo aí, eu fui 10 vezes seguido campeão, das categorias todas. Nós colocamos 70 jogadores em seleção brasileira, incluindo as categorias de base. Portanto, você tem um período de fracasso, só tem quem está lá dentro, jogando, disputando, faz parte do processo. Mas o entendimento de como o futebol deve continuar, hoje está melhor do que nunca. E eu carrego nas minhas costas, sim, os resultados mais marcantes da história do clube. Eu posso lhe dizer que quase todos, né? Porque eu entrei no Vitória, o Vitória tinha 9 títulos em 90 anos. Né? Então, eu posso dizer com orgulho que minha equipe conquistou tudo que o Vitória tem na sua história registrado. 1 minuto para a réplica de Ricardo Davi. Acho que nem o torcedor, nem ninguém aqui presente entendeu por que o Vitória caiu para a Série C e Série B, conforme eu havia perguntado. Mas, não obstante isso, o senhor Paulo Carneiro continuou com a sua trajetória decadente, passando pelo nosso maior rival, onde também o mais expressivo, o que eu pude encontrar de maior expressão foi a mudança do escudo, totalmente rechaçado pela torcida do nosso rival. Perambulou por times de menores expressões, como Fluminense, Volta Redonda, fiz um esforço absurdo para encontrar alguma coisa de real, de bom, não me encontrei. E como todo bom amigo, claro, a gente faz amizades, foi abrigado no Atlético Paranaense, seguramente, onde pôde aprender alguma coisa de futebol moderno. Efetivamente, essa trajetória decadente, nós não podemos admitir no Sport Clube Vitória. Paulo, 1 minuto para a sua tréplica. Eu acho que o nosso querido amigo Laranja de Falcão, ele precisa entender o seguinte, que a pesquisa dele, como deve ser o trabalho dele, é falha. Sabe? Eu não fiquei no Fluminense. Eu fui ajudar um amigo que era político, passei lá 2 meses. E fui embora, 2 meses. Sabe? Eu fiquei no Volta Redonda, não. Eu fiz um contrato de consultoria com Volta Redonda. Levei lá um campeonato carioca e nós chegamos em 6º lugar, num campeonato onde tem 4 grandes. Portanto, e montei uma sala de fisiologia, de recuperação física, que nenhum clube carioca tem. No Bahia, eu posso lhe dizer que eu montei todo o planejamento para o Bahia subir no outro ano. 7 jogadores que ascenderam a Série B do Bahia era da minha equipe no ano anterior. A academia do Bahia foi toda montada por mim, o Bahia não tinha. A água o Bahia não tinha, foi resolvido por mim. Os campos foram recuperados por mim. A fisioterapia foi toda recuperada por mim. E eu não me lembro nem desse detalhe do escudo, porque não passou por mim. Portanto, o meu querido amigo Obrigado, Ricardo Paulo. Davi é absolutamente Obrigado, Paulo. desinformado. Obrigado. Agora a gente vai abrir para perguntas dos torcedores. Eu preciso aqui do microfone de mão, tá? Já está com eles? Então, ótimo.
6 rubro-negros convidados pela nossa produção vão fazer perguntas para os candidatos. Eles estão aqui do meu lado esquerdo, compondo a nossa arquibancada. Vou fazer um sorteio. Na verdade, eu não vou fazer um sorteio. Os seis, a gente já fez um sorteio prévio dos 6 que vão perguntar. Eu queria começar com Franciel Cruz. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. Quero cumprimentar a TV Aratu por esse debate, cumprimentar os candidatos, aos amigos, e estou aqui à disposição para contribuir da melhor forma possível. A resposta terá 2 minutos, o comentário, um outro candidato poderá comentar por 1 minuto e a gente vai fazer o sorteio prévio aqui de quem vai responder. Oi? Tá baixo? Tá baixo. Vamos aumentar aí o retorno, então, da torcida, tá? Eu vou recolocar aqui o nome deles. Paulo Carneiro. Queria aproveitar também para agradecer a audiência, tá? Não para de subir e é a maior da história do nosso portal. Ivan de Almeida e o Ricardo Davi já estão aqui no pacotinho. Agora, do comentário, o nome de Paulo, o Ivan e o Ricardo. Certo? Lembrando que é o seguinte, Ricardo Davi está aqui, Pronto. Então vamos lá. A resposta terá 2 minutos e o comentário terá 1 minuto. Você vai perguntar, Franciel, para Ricardo Davi, que terá 2 minutos para responder, e o comentário da sua pergunta será feito por Paulo Carneiro. 30 segundos para a pergunta. Fundamentalmente, minha preocupação e minha luta esteve sempre voltada com a questão da democratização do Vitória. Não tenho participação em nenhuma das chapas, exatamente por isso, então, eu quero fazer a pergunta de forma voltada para a democracia. Então, eu queria saber, Ricardo, qual efetivamente sua participação na construção do processo democrático do Vitória. E eu queria que você desse dados. Por exemplo, o movimento Somos Mais Vitória surgiu há quase 10 anos. Você participou desse movimento, você esteve junto. Em que você contribuiu para a democratização do clube? 2 minutos para a resposta de Ricardo Davi. Eu comecei a participar efetivamente do clube quando eu assumi a diretoria efetivamente, onde eu tive a oportunidade, né? E todas as minhas ações dentro do clube, elas são historiadas. Não é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, qualquer um diz o que vai fazer. É o que eu fiz. Se você perceber lá, havia um camarote de conselheiros, nós mudamos isso, passamos aquele camarote, fosse um camarote do torcedor. Isso é uma atitude de democratizar, é uma atitude de permitir que o torcedor chegue em espaços onde ele não mais estavam permitidos. Nós fizemos na famosa comemoração de 13 de maio, historicamente chamado do Baba do Conselho, mudei isso. Passei a que sócios torcedores pudessem participar, junto a ídolos, né? O Ramon Menezes, era o Wanderson não pôde efetivamente participar, o Flávio Tamajura participou, dando esse espaço aos sócios. Criei várias outras ações de permitir, porque acredito que uma grande lacuna de democratização do Vitória é a participação do sócio. Nós vamos criar, dentro da nossa administração, por exemplo, já estamos desenvolvendo um aplicativo onde o sócio terá contato direto com os 3 poderes. Além de que temos na nossa chapa a participação, hoje, mais da metade de pessoas novas, não oriundas de conselhos anteriores, exatamente para permitir o novo, para permitir a interação das novas ideias, principalmente de jovens. Estou extremamente satisfeito porque estamos com a chapa recheada de jovens e tudo mais. Nós vamos criar, o Coronel Rios já se comprometeu com isso, nós vamos criar o comitê de torcedor, onde nas reuniões do conselho, tão fechadas, permita que este comitê assista, que esse comitê efetivamente veja a atuação de cada membro. Além de que, de uma maneira mais institucional, apoiamos e vamos efetivamente reformar o estatuto com eleições diretas, conselho proporcional e, principalmente, um conselho fiscal independente. É importantíssimo, dentro do instrumento democrático, aqueles que te fiscalizam. Obrigado, Ricardo. Paulo Carneiro tem 1 minuto para o comentário. Eu preciso falar, às vezes o tempo aqui não vai dar oportunidade, porque talvez eu seja o cara aqui que mais conheça a história do clube, né? Todos os programas de sócio do Vitória foram criados por nós. Todos. Em 97, com a chegada de Bebeto, Túlio, Petkovic, nós criamos o Vitória Mania.
Depois criamos o Somos Mais Vitória e o Somos Mais Vitória. Todos os programas de sócio foram criados por nós. Só que numa época onde o Vitória ainda estava sendo construído, certo? Então, não era uma coisa que pudesse atrair o torcedor, ele não era educado socialmente para se associar ao clube, como não é até hoje. Ele melhorou muito e eu espero que com a entrada de uma equipe que ele possa confiar no trabalho que vai fazer, ele possa realmente criar um espírito associativo no clube. Essa questão de democracia, dessas ações isoladas, mostram exatamente como o nosso querido Ricardo é conhecido dentro do clube. Né? Diz que ele é uma fraude, certo? Ou seja, ele passou lá Denorex. Parece, mas não é. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, bem articulado, Paulo. mas sem... Muito obrigado. Vamos continuar aqui com as perguntas dos torcedores. Vitor Chang, por favor, o microfone para ele. Vai perguntar para Ivan de Almeida. Está aqui o Ivan. E o comentário vai ser... Bom, como eu tirei o Ivan de Almeida, né? Obviamente, o comentário vai ser do Ricardo Davi. Chang. Boa tarde, senhores. Queria saudar todo mundo que está aqui presente. E queria dizer que minha mesma preocupação com a história do clube, com o momento do clube, eu compartilho muito com o Franciel aqui e perpassa pela questão política e da democratização. Então eu queria fazer uma pergunta mais ou menos nessa linha e saber do professor Ivan de Almeida o que é que você já fez, o que é que vai fazer e como é que a gente tem essa garantia de que a gente pode confiar nessa chapa para realmente concretizar a questão da eleição direta e principalmente do Conselho Proporcional, porque para mim é mais importante até. 2 minutos para a resposta de Ivan de Almeida. Não tenha dúvida que a nossa participação, a participação da chapa Vitória do Torcedor, ele traz dentro da sua plataforma de trabalho esse item como item número 1. Nós entendemos que o clube não vai ter como caminhar sem abrir o clube, sem democratizar o clube. Tem uma participação efetiva dos conselheiros de forma proporcional. O estilo profissional normal, o correto, não aquele que queriam inventar. Eu entendo que o clube, durante as gestões anteriores, ele não teve essa plataforma, nunca teve, ninguém nunca teve interesse de fazer isso. Essa é uma verdade que todos os torcedores sabem. Aqui mesmo acabaram de ouvir um candidato dizendo que o torcedor do Vitória não tem educação. Como que não tem educação? Não tem educação para entender as coisas. É dessa forma que nós éramos tratados. Por isso que eu levantei a bandeira. Levantei a bandeira de que o clube tem que ser democratizado, tem que respeitar o torcedor. Por isso que vem atrás a chapa Vitória do Torcedor, uma chapa do torcedor para o torcedor. Então, observem que é um detalhe muito importante isso, saber que o dirigente, ele tem já traz dentro dele essa vontade de promover essa democracia dentro do clube. E, através da democracia, nós vamos ter participações, mais ideias, outras pessoas contribuindo com isso. E, efetivamente, nós teremos resultados, muitos resultados de administração. Porque há quem não saiba o que é uma gestão. Tem muita gente que confunde gestão com cartolagem. Gestão é uma coisa, cartolagem é outra. Ontem mesmo eu ouvi um dos candidatos aqui, eu posso até citar, foi Paulo Carneiro, dizendo que na gestão dele ele não fazia interferência nenhuma nas administrações dentro do clube. Para mim isso é um absurdo. Um gestor ele tem que estar envolvido com todos os departamentos do clube. Não pode só o quê? Então é cartolagem mesmo. Então é isso que a gente está tentando combater. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan. Obrigado. Comentário de 1 minuto de Ricardo Davi. Me surpreende muito o candidato Ivan falar, né, como um novo, como se tudo na chapa dele fosse um novo que traz o apoio do deputado Zé Rocha, presidente do Conselho Deliberativo, que se quisesse democratização tinha feito, Ademar, Cacau e tantos outros torcedores do Vitória, novos, antigos, com velhas práticas, Ivan. Além de tudo, você traz dentro da sua chapa uma clara e inequívoca contribuição de partidos políticos com clara intenções dentro do Esporte Clube Vitória. Eu temo, para que o nosso Barradão não deixe de abrigar jogos do Vitória para abrigar assembleias de sindicato do bancário. Temo, Ivan. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que o nosso Barradão seja melhorado para o futebol do Vitória e não seja usado efetivamente de cunho político, porque você já foi perguntado várias vezes se você impediria políticos no exercício do mandato a ocuparem cargos diretivos, e você já disse que você é a favor. Efetivamente, essa democracia... Obrigado, Ricardo. Obrigado. Agora, só para confirmar aqui... Não, acabou. Agora é só resposta e comentário.
tá? Mas ele disse Agora, que eu sou a favor de uma coisa que eu agora a não disse. pergunta vai ser para Paulo Carneiro e o comentário vai ser de Ivan de Almeida. Calma, Matheus, tenha fé em Jesus. E a pergunta vai ser, Matheus, nosso diretor do programa, vai ser de Ednelson Figueiredo. Boa tarde, Ednelson. Boa tarde, Darino. Boa tarde a todos na bancada aí, aos candidatos. Esse momento histórico do clube que estamos vivendo. E a pergunta para Paulo Carneiro é a seguinte: Paulo, se você for eleito, qual o plano de voltar a levar o sócio para o clube? Porque o clube hoje é fechado, o sócio não tem participação, não é ouvido. E a gente não tem como colaborar com o clube sendo sócio. A gente não tem acesso ao clube. A gente tinha, até agora, há pouco tempo, tinha reuniões do sócio dentro do clube, uma vez no mês. Valeu, Quando a bola Ednelson. estava... Obrigado. Quanto tempo eu tenho? Paulo, Um minuto? você tem 2 minutos para a resposta. Ednelson, eu preciso lhe dizer que esse é um processo integrado, certo? Eu não conheço no detalhe o programa Sócio-Torcedor como ele é hoje. Eu estou fora do clube há 11 anos. Mas o que eu posso dizer é que é um programa muito voltado para o consumo, voltado para o estádio. E o estádio ainda não oferece boas condições para que você dê reciprocidade ao sócio. Isso na questão física. O nosso candidato Ivan de Almeida quis distorcer o que eu falei, dizendo que eu disse que o sócio não tem educação. Eu falei educação social de se associar. Esse é um processo. O Vitória é um clube muito jovem a nível de profissionalização. Começou com a gente em 1990. Portanto, é um processo aqui, olha, que a gente sente esse pulsar do torcedor nas ruas, com certeza que sente. Então, nós temos que fazer um programa que também saia de dentro do estádio e vá para as comunidades, certo? Para que a gente possa realmente tornar o sócio o nosso cliente maior. Nós temos que, no primeiro dia que entrar no clube, toda a administração do clube tem que estar voltada para o sócio, que é uma coisa nova no Vitória. Falam do passado, do que eu deixei de fazer. O Vitória não tinha nem banheiro para a gente fazer xixi, quanto mais pensar em sócio, certo? Era muito... Quando eu tive a oportunidade, eu criei o primeiro programa de sócio, porque o futuro está no sócio. Não há possibilidade do Vitória crescer, buscar novos horizontes esportivos sem aumentar o seu associativismo. Não há possibilidade. E aí sim, quando ele aumentar o associativismo, nós vamos poder fazer programas de marketing voltados para o sócio, certo? Como o Milan, que tem 17 patrocinadores e ninguém vê nada na camisa. Todos esses patrocinadores têm programas de marketing voltados para a sociedade milanista, entendeu? E o Vitória tem que caminhar nessa direção se quiser ser um clube de padrão global. Mais 8 segundos, Paulo. Tudo bem. Para mim é suficiente. Beleza. Vamos agora para o comentário de 1 minuto do Ivan de Almeida. Bom, eu acho que ele tentou consertar, mas piorou. Voltou a dizer que o sócio não tem educação. E isso a gente não pode aceitar. E tem outra, ele foi candidato, aliás, ele foi presidente do clube e ninguém viu, em momento algum, ele criar programas para ampliar sócio-torcedor. Para ele, sócio-torcedor não tinha nenhuma validade. Isso foi na época dele, deixava muito claro nas suas entrevistas. As brigas constantes, inclusive, com toda a imprensa, a imprensa do Estado da Bahia. Na verdade, o sócio hoje, nossa meta é atingir 50 mil sócios nos primeiros 3 anos. É uma tarefa difícil? Mas é assim mesmo que temos que pensar. Temos que pensar grande, temos que pensar que o Vitória tem que ser campeão brasileiro, temos que pensar que o Vitória tem que sair dessa mesmice da questão de disputar campeonato e sempre discutindo a questão, fazendo conta se vai descer ou não vai. Isso já vem de longo tempo, isso aí. Então, o Vitória, tem pessoas que passaram no Vitória. Obrigado, Ivan. Nós temos mais 3 torcedores para perguntar, tá? Quem vai perguntar agora é George Gaspar. Desculpe, George Gaspar não veio, foi substituído pelo Breno Contreiras. Breno está aí? Ele vai fazer a pergunta para Paulo Carneiro e o comentário. Bom, como eu tirei Paulo Carneiro aqui para o comentário, vou recolocar o nome dele aqui no nosso... E ele... Não, Ivan de Almeida que vai comentar. Já acabou a primeira rodada. São 6, viu, Ivan? Você está com dúvida? Ok. São 6 torcedores para perguntar. Ok. Tá? E a gente reabre para eles perguntarem de novo. Mas
Todos os candidatos vão responder 2 vezes e vão comentar 2 vezes, não se preocupe. Breno Contreiras pergunta para Paulo Carneiro. Paulo Carneiro tem 2 minutos. Boa tarde, senhores candidatos. Boa tarde aos presentes, aos que estão ouvindo também nas redes sociais. Paulo, eu compartilho aqui do meu colega, sou sócio do Vitória, preocupado com o clube, e gostaria de saber qual vai ser a participação dos políticos no caso de uma eleição da sua chapa. Como você enxerga isso? Que boa pergunta, Breno. É Breno, né? Boa pergunta. A nossa chapa é a única que não tem um político. É a única que não tem uma dessas figuras de velha guarda que estiveram circulando no clube, pouco fazendo, por sinal, né? E que estão divididos aí entre as chapas dos nossos 2 queridos candidatos. A nossa chapa é a única genuinamente da torcida. Não temos um candidato, certo? Nenhum, 0. Não temos um desses conselheiros. Temos 8 conselheiros dessa chapa que encerra a sua legislatura agora em dezembro. 8, certo? Então, a chapa de Davi, ele arrastou de Viana mais de 100, tá certo? Então, eles são muito parecidos, certo? Eles são muito parecidos. O Ricardo tem mais articulação, o outro veio aqui para fazer barulho e pouco conteúdo, tá certo? Mas eles são muito parecidos, certo? Eu quero dizer a você o seguinte, a nossa chapa é a única, nasceu há 15 dias atrás, certo? Genuinamente, é uma garotada de advogados, profissionais liberais de toda espécie, mas o político tem que servir ao clube, ele não precisa estar no conselho para servir ao clube, ele está ali, é pago para servir, ele é um servidor público, ele não precisa ser conselheiro, certo? Nem buscar gente sindicalista, como tem na chapa de Ivan, que já é candidato a deputado estadual daqui a 2 anos. O clube não pode estar a serviço da política, a política que tem que estar a serviço do clube. Então, eu acho que a nossa chapa chega num bom momento de transformação do Vitória, certo? De dar bons exemplos, de criar bons hábitos, certo? E eu acho que esse projeto nosso, que vem do século XXI, que vocês mais jovens conhecem, sabem qual era o espírito do século XXI, certo? O século XXI sempre defendeu democracia, eleições diretas, eu pouco me envolvi nesse processo, mas fiquei muito feliz da gente ter alinhado nossas propostas em torno de um bem comum, que é o do nosso clube. Portanto, obrigado, Paulo. Ivan de Almeida tem 1 minuto para comentar a resposta de Paulo Carneiro. Bom, eu pensei que nesses 11 anos que Paulo Carneiro vestiu a camisa do Bahia e acordava sonhando com Vitória que teria que perder para ele continuar no cargo, ele passou mais de 1 ano. E eu pensei que nesse período ele teria que parado com essas mentiras, com essas formas de colocar as coisas. Porque observem o seguinte, pessoal. Paulo Carneiro, na época da gestão dele, ele foi vereador, ele foi deputado. Eu não sei de onde ele tirou essa história de que eu sou candidato a deputado. Eu sou um empresário bem-sucedido, Paulo. Minha vida, depois você pode ler, é aberta, entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de falcatrua, nenhum tipo de caminhos tortos, não. Eu sou autêntico, entendeu? Eu sou autêntico e falo o que eu quero. Agora, dentro de uma legalidade, dentro do que você, tomando como base o que você acaba de falar, é um absurdo o que você falou. Uma coisa atrás da outra. Com relação à questão de político, com relação a política... Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan. Agora a pergunta é do torcedor Jaime Neto para o candidato Ivan de Almeida, e o comentário é de Ricardo Davi. Jaime. Boa tarde a todos, candidatos. O que eu queria saber, professor Ivan, é o seguinte, muito está se falando de quem fez, quem não fez, está se falando dos sócios, mas o Vitória não é composto só de sócios. O que é que você vai fazer, se eleito for, para atrair novos sócios e para fazer com que os antigos sócios que não renovaram seu Sou Mais Vitória retornem à sociedade do clube? 2 minutos para Ivan de Almeida. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, com relação a sócio, o clube, ele só tem uma forma de crescer, é trazendo seus sócios, seus torcedores para dentro do clube. Então, a questão da democratização já é um passo largo para isso. Em seguida, a profissionalização do clube, que hoje não existe a profissionalização do clube. O clube tem andado, na maioria das vezes, ou quase sempre, na mão de pessoas ditadoras, pessoas que querem tomar decisões por si só. E na minha concepção, várias cabeças pensam melhor que uma.
com relação à ampliação dos sócios, na hora que a gente tiver um clube vencedor, nós temos um norte de que o torcedor, não precisa criticar o torcedor, chamar ele de mal educado, como aqui o candidato chamou. Não precisa necessariamente dizer que o torcedor é obrigado a ir ao estádio, não. O torcedor ele vem naturalmente. Se o time de futebol estiver correspondendo à expectativa do torcedor, ele vem naturalmente. Então é nisso que nós contamos. Contamos com criar uma profissionalização do futebol e que o foco principal é esse. Com relação a dizer que hoje o torcedor que um dia, aliás, ele perde esse direito, isso é um absurdo. Isso é uma forma de alijar o processo, evitar que vocês, torcedores, participem do processo de democratização do clube. O clube precisa crescer. Minha experiência em administração é muito grande. É muito grande, vocês podem ler, porque aqui não temos tempo suficiente. Mas eu fui presidente da Escola de Engenharia Eletromecânica durante 15 anos, sempre paguei em dia a todos, nunca tive nenhum tipo de problema. Hoje tem uma empresa que vocês conhecem, a FBE, nunca tive problema, tenho mais de 200 funcionários, nunca tive nenhum problema, muito bem gerida. E a partir de 10 anos atrás, me coloquei à disposição do Vitória para participar da administração. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou colocando meu nome para colocar minha experiência em nome do Vitória. Trabalhei 2 anos na divisão de base do Vitória. Conheço como é que funciona a divisão de base. Obrigado, Ivan. Ricardo Davi tem 1 minuto para o comentário. Eu precisaria de 5 segundos para responder isso, como aumenta sócio, ganhando título, time forte, investimento maciço, profissionalização, melhoria do formato, como você contrata bons jogadores. Hoje os grandes times de futebol já não usam mais os famosos DVDs, as relações viciadas de executivos de futebol e empresários de atletas, isso não existe mais. Por isso que no Vitória nós vamos trabalhar de maneira onde nós tenhamos um monitoramento efetivamente do mercado para ter atletas para ganhar títulos. Não tem outro mecanismo de trazer sócio que não seja títulos, vitórias. Esse é efetivamente o formato. Óbvio que a partir desses títulos você tem que permitir também que o sócio torcedor ele seja atraído por um contato mais íntimo. É importante que haja isso. Todos os grandes clubes do mundo têm isso e nós vamos fazer isso no Vitória. Além dos títulos, aproximar mais o sócio-torcedor dos atletas, do clube como um todo. Obrigado, Ricardo. O próximo torcedor a perguntar, e é a última pergunta de torcedor, vai ser o Tássio Caldas. Ele vai perguntar para Ricardo e o comentário é de Paulo Carneiro. Ok? Tássio. Boa tarde, candidatos. Boa tarde a todos os torcedores presentes. Eu já percebi que essas eleições vão ser muito pautadas para as eleições diretas do clube. Isso. Mas eu quero voltar minha pergunta muito para o futebol. Nos últimos anos, nós vimos as gestões contratando por competição. E com exceção de 2013, que nós tivemos um elenco montado desde o início da temporada, eu queria saber o que o senhor pensa e como o senhor vai fazer para montar um elenco de temporada para temporada e não contratar por competição. Perfeito. Vários dirigentes de futebol erraram nisso. Eu vou ter um time mais ou menos meia boca ali para disputar campeonato baiano e quando o campeonato brasileiro começa em maio, aí eu vou reforçar. Lê do engano. É desconhecer a natureza coletiva do futebol. Não é só ter boas peças. Você precisa ter um plantel que esteja efetivamente entrosado. E esse entrosamento, ele não se dá só taticamente. É de pessoas. As pessoas têm que comungar propósitos comuns. Isso é extremamente importante. O que eu pretendo ter é o seguinte, é fazer no mínimo, nessa saída, já o planejamento para os próximos 2 anos. Para que tenhamos, obviamente, uma maior certeza de quem vamos contratar agora, ter contratos com pelo menos 70%, 80% do elenco para o segundo ano, para que você faça de uma temporada a pré-temporada da próxima. Você não tenha que chegar agora, olha o que nós vamos acontecer no Vitória. Qualquer um de nós que chegarmos lá, vamos encontrar pelo menos só metade do plantel disponível. Já vem aí aquela leva de contratações feitas de última hora, de qualquer jeito, a exemplo do que ocorreu agora. Você viu quantos atletas foram contratados sem um aproveitamento? Isso é falta de planejamento, isso é falta de técnicas, isso é falta de mecanismos. Hoje o futebol, ele precisa de tecnologia. Hoje o dirigente que for comandar um time, ele não pode se valer das velhas práticas. Veja o Vasco da Gama, com velhos ditadores, veja aí o que é que está.
desceu para a Série B e o sufoco para subir. Sabe por quê? Porque é o velho, é o autocrático, é o ditatorial. Não tem mais isso no futebol. O futebol passa hoje por empregos de tecnologias, muita observação, muita análise, muita tecnologia a ser usada para você efetivamente acompanhar desempenho de jogadores e você poder corrigir exatamente naqueles fundamentos onde eles não são bons. Tecnologia é o nome hoje que mais é evidenciado na formação de um elenco. Ricardo, antes do comentário de Paulo, eu queria só pedir para nosso diretor, Matheus Carvalho, responder aqui para mim no WhatsApp, tá? 1 minuto, Paulo Carneiro. Tássio, futebol, eu tenho um velho amigo que já faleceu que dizia assim, muita gente vê futebol, mas pouca gente enxerga, sabe? Todos nós aqui entendemos um pouquinho desse futebol romântico. Futebol profissional moderno não tem mais lugar para amador, para curioso, certo? E no nosso caso, tem algumas exceções que acontecem 1 ano, 2, 3, mas podem não caminhar se não tiver um projeto sustentado, como é o caso da nossa querida e sofrida hoje Chapecoense, que não tem formação. É só jogadores contratados no mercado com empresários. O modelo é igual a esses modelos que nós combatemos, só que deu resultado, encaixou e tem anos tendo sucesso, porque eles devem ter lá um cara com muita sensibilidade na formação dos elencos, sabe? Um cara competente. E eu sei quem era. Certo? Então eu preciso dizer a você, Tássio, que o programa do Vitória, nós vamos implantar aqui, é o que tem de mais moderno no mundo. Certo? Nós vamos implantar aqui um processo de tecnologia, de coaching esportivo. Obrigado, Paulo Carneiro, obrigado a participação dos torcedores. Mais uma vez, agradecer a maciça participação da torcida nas redes sociais, no Facebook, no Aratu Online. Repito, é a maior audiência da história das transmissões ao vivo da TV Aratu, provavelmente de toda a Bahia. Todos vocês estão de parabéns pelo espaço democrático. Agora, nós vamos para as considerações finais. Cada candidato vai ter 3 minutos para as considerações finais e nós vamos na ordem inversa das considerações iniciais. Então, começa com o Ricardo Davi, depois com o Ivan e depois com o Paulo Carneiro. Ricardo, 3 minutos. Ok, torcedor, foi muito importante esse debate e vou aqui fazer uns 3 minutos, um breve resumo de todo o nosso programa. Teremos um clube mais democrático, mais participativo, tendo seguramente o meu sucessor a ser eleito pelo voto direto. Isso é um compromisso irrevogável. Um time capaz de disputar títulos sem falsos protagonismos, mas será um time com uma identidade definida, planejada e conhecida. Uma divisão de base reveladora de talentos, ancorada no desenvolvimento de 4 competências fundamentais para a formação de um atleta de rendimento. A dimensão técnica, que é o seu talento, a dimensão física fundamental e feita de maneira seletiva por cada posicionamento, enfim. A posição tática, que é colocar esta competência técnica a serviço do coletivo, e uma que eu considero seguramente uma tão importante quanto o talento. Eu considero que é a dimensão psicológica. Iremos efetivamente implantar um acompanhamento psicológico, não um acompanhamento dos problemas pessoais, mas a psicologia de grupo, a psicologia do coletivo, preparando aquele jovem atleta para os desafios que ele vai enfrentar. Um Barradão mais confortável, não esse devaneio de Arena Barradão. E adequado, vamos fazer uma pesquisa com os torcedores para eles dizerem que Barradão ele quer. Que Barradão ele quer? É esse Barradão que vai ser feito, não é o Barradão que está na minha cabeça. Não é o Barradão que eu vou sair dizendo do meu orgulho de ter feito aquilo. É o Barradão que o torcedor quer. Vamos fazer a pesquisa e vamos fazer esse Barradão que você quer. Uma gestão financeira mais transparente, para que nós não tenhamos esqueletos. Uma das primeiras coisas que farei é uma auditoria, porque no Vitória tem esqueletos ali dentro, que ninguém sabe explicar por quê. Compras de fazenda. Vitória tem uma fazenda no Amazonas, vocês sabiam disso? Tem fazenda. Na minha auditoria eu vou dizer quem comprou. Um programa de sócio-torcedor que reflita efetivamente a paixão. Traga você para dentro do Vitória, para que você tenha esse direito. Afinal de contas, você torce no futebol e a paixão é efetivamente a sua maior busca, o exercício dela. Uma marca Esporte Clube Vitória mais valorizada, somos apenas a 17ª marca mais valorizada no Brasil, pífio para o tamanho do Vitória, e isso requer trabalho, isso requer inteligência, isso requer conhecimento de tecnologias e práticas modernas de gestão. Um clube mais engajado socialmente. Nós não podemos virar as costas à nossa sociedade. Temos uma sociedade carente
E o Vitória pode ser como foi enquanto eu estava lá. Quando eu saí, acabaram. As campanhas de doação de sangue, a campanha de doação de órgãos que ganhou o mundo com prêmios. Temos que estar atentos a essas necessidades da nossa sociedade também. E uma marca também mais reconhecida na área de esportes olímpicos como vetor de redução de criminalidade e drogas. Obrigado, Ricardo. Ivan de Almeida, você tem 3 minutos para as considerações finais. Você, torcedor, que está nos assistindo, sabe da sua responsabilidade no destino do nosso clube. Nós, a chapa Vitória do Torcedor, ela foi formada mediante uma frente de oposições, aonde um dos candidatos que está aqui presente quis fazer parte da chapa, nós não aceitamos tinha algumas ressalvas nas discussões, mas em geral todas as frentes estão conosco e a chapa Vitória do Torcedor, ela não tem um dono, ela não tem uma pessoa que vai comandar. Vai liderar o grupo e não vai ser o dono do processo, todo o processo. Nós temos aqui os candidatos, todos tiveram a oportunidade de administrar o clube por 15 anos, um de 12 e outro de 15 anos, faziam parte do mesmo grupo, de um grupo e logo sucessivamente o outro grupo. Eles não fizeram nada disso que estão falando aí, nada, absolutamente nada, não tiveram nenhuma motivação de fazer isso. Muita história, muita conversa fiada. O que nós estamos querendo é um time vencedor. É um time que deixe da gente ficar indignado a cada final de semana, quando vai assistir nosso clube. Nós estamos ali com o barradão, onde todo mundo está dizendo que vai fazer isso e aquilo, mas nós sabemos antes, há 10 anos atrás, como era o barradão. Eu fui diretor da divisão de base, posso lhe dizer o seguinte, sabe o que é que a divisão de base parecia? As instalações, parecia aquelas instalações de prisioneiro. Inclusive eu disse, parece a FEBEM isso aqui, é uma FEBEM melhorada, e era mesmo. Os atletas, procurem saber deles aí, quem estava na divisão de base. Na divisão de base, pode ver o que é que eles vão dizer, como eles eram tratados, ou melhor, maltratados lá dentro. Só para vocês terem uma ideia, minha gente, Paulo Carneiro que está dizendo que conhece tudo de futebol, que A, o B, o C é amador, eu vou dizer uma coisa muito simples, tranquilo que todo mundo pode entender. A divisão de base do Esporte Clube Vitória, ali, só tinha Simval Vieira, que fazia das tripas coração. Inclusive, ele ficou mais de 1 ano sem receber salário. Esse é o grande gestor, que muita gente no Vitória ficou sem receber salário. E não foi 1 mês, nem 2, nem 3, não. Muito tempo. É por isso que ele não tem amigos. Os amigos dele, aquele pessoal da diretoria, ninguém é amigo dele. Aqui tem outro que representa hoje Falcão, que é a chapa de Ricardo, representa Falcão, Coronelismo, fica falando negócio de política. O político esteve sempre presente no Vitória, minha gente. Sempre esteve presente, está presente em todas as chapas. Entendeu? Paulo Carneiro, que está querendo voltar, é para virar de novo deputado, porque foi isso que ele fez. Agora ficar querendo colar isso em alguém. Não tem argumento. Uma pessoa sem argumento. Esse ciclo, nós estamos querendo dizer o seguinte, torcedor, temos que mudar o ciclo, os ciclos do Vitória. Já teve o ciclo lá de Paulo Carneiro, que já passou, teve o ciclo de Ricardo Davi, agora, torcedor, nós estamos apresentando essas propostas. As propostas estão aí no nosso site, no nosso Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan. Paulo Carneiro tem 3 minutos para as considerações finais. Eu perdoo o Ivan, certo? Pelas inverdades, porque ele está no processo político, e a política desse país é assim, é movida a mentiras, né? Eu sou o único aqui que posso falar de trabalho, de resultado, único. O resto tudo é aposta, proposta, mas nunca fizeram nada no futebol. Ele passou 2 anos num clube que há 10 anos atrás, o maior dinheiro que eu recebi de televisão foi 5 milhões. Eu nunca tive 35 milhões para administrar e construí o clube todo. Passei 11 anos na primeira divisão, 11, sendo 8 sem dinheiro de televisão. 8 sem dinheiro. Sabe por quê? Porque a base formava talentos. E era 2/3 do elenco sempre, como política, certo? Isso é que nós ensinamos ao Vitória e nesses 10 anos o Vitória desaprendeu e está nessa estagnação técnica que todo mundo conhece aí, ao longo de 3 sucessivas gestões desastrosas. Ivan passou no Vitória um tempinho, a base ainda não era a base dos nossos sonhos, não tínhamos dinheiro para nada. Construímos tudo com muito esforço, com muito sacrifício. E esses amigos que ele disse que eu tinha, provaram na prática que não eram meus amigos, graças a Deus. Certo? Agora, a única coisa que não tem aqui é mentira. Eu fui para a política num momento que tinha um lixo atrás da toca, certo? E eu tive que ser vereador, porque Lídice já tinha decidido que aquela área ia ser da prefeitura, o aterro centro ia ser ali.
Se eu não vou para política, eu não salvo aquela área do Vitória doada por Clécio Andrade em 1972. Tive que ir para vereador, fazer projeto e tirar, certo? Através de um veto, aquela área das mãos da prefeitura. Então, tudo tem história, para quem trabalhou duro, sabe? Para quem respeitou a instituição, trabalhava diuturnamente, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. E não tinha dinheiro. E se fez tudo, com honestidade, certo? Não venha com essa historinha de passado, não. Você está esquecendo que eu só fui presidente do Vitória até 2000. 2000 eu renunciei. E de 2000 a 2005, eu fui contratado por uma empresa estrangeira que controlava o futebol do Vitória, aprovada pelo conselho da época, não por mim, certo? Então, é preciso lembrar, certo? A história ajuda a corrigir, certo? As pessoas que não querem falar a verdade porque querem tirar a capital político. Você não tem menor condição de dirigir o Vitória. Você não tem nem expressão, certo? Para comandar. Você não tem nem liderança para comandar o Vitória. Você é fraco, não conhece nada de gestão. Pode-se falar aqui em democracia, a nossa também, eleição direta, pode falar em tudo. Mas o problema, como disse Tássio ali, é o futebol, certo? O projeto de futebol que nenhum dos dois tem. Ricardo foi lá do Flamengo pescar alguma coisa e está aí com esse discurso, certo? O meu amigo aqui não sabe nada de futebol, sabe? Eu tenho aqui perguntas em área de legislação, ele sabe nada, zero, certo? Ele vai ter que aprender. Se o clube quiser esperar, certo? Eu não sei quantos anos vai levar, certo? Porque de futebol, de mercado, certo? Falar que a arena não é importante para o Vitória, o importante para o Vitória hoje é o time, mas a arena é fundamental para o futuro do clube. Não com esse dinheiro que está guardado lá da televisão, com o dinheiro que você traga Paulo. de investidores. Obrigado, Paulo Carneiro. Queria agradecer a todos os candidatos, Ricardo Davi, Ivan de Almeida, Paulo Carneiro, desejar todo o sucesso do mundo às chapas e principalmente aquela que o torcedor achar por bem escolher como a chapa que vai comandar o Vitória pelos próximos anos. Queria agradecer a presença dos torcedores aqui, queria agradecer principalmente a presença sua, torcedor aí da internet. Nós batemos o nosso recorde de acessos, de audiência na internet, na história da TV Aratu. Queria dizer o seguinte, no domingo, às 8 horas da manhã, na TV Aratu, você vai poder assistir mais uma vez esse debate no Campo do 4 Especial, das 8 às 9 da manhã deste domingo. E você também vai poder acessar, na hora que você quiser, de novo, para conferir as respostas, as perguntas, através do nosso Facebook, facebook.com/aratuonline, ou também pelo nosso site aratuonline.com.br, tá? E eu queria me despedir de todos vocês com mais uma homenagem da TV Aratu às vítimas da tragédia na Colômbia, que acabou resultando na morte de 71 pessoas, inclusive a delegação da Chapecoense. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação.